Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui de volta para o segundo tópico que nos fala resultados miraculosos. Nós vamos ver aqui o que aconteceu depois de Pedro ter falado ali abertamente a muitas pessoas. Que obra maravilhosa o Espírito Santo operou. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Então, as pessoas ouvindo as palavras de Pedro, elas decidiram se batizar, ter o verdadeiro arrependimento, se voltar para Cristo. E quase 3.000 almas, aqui pela palavra de Deus que nos diz, foram agregadas à causa do Senhor. Então, nós vemos aqui o resultado do agir do Espírito Santo, o poderoso resultado do agir do Espírito Santo. Tocando nos corações para que pudessem entender a palavra que Pedro estava trazendo, que pudesse sensibilizá-los e levá-los ao arrependimento, E muitas pessoas então se entregaram ao Salvador. Que grande poder foi efetuado aqui pela igreja primitiva. E quando nós olhamos para a nossa situação hoje, será que nós estamos próximo da igreja primitiva ou estamos distante? Precisamos meditar para ver a nossa situação, como povo e individualmente também, E precisamos muito, irmãos, do poder do Espírito Santo nesses últimos dias para concluirmos a obra do Evangelho, para concluirmos o trabalho que foi deixado por Cristo a cada um de nós. Porque quando nós olhamos, na verdade, nós vemos a nossa distância da igreja primitiva, o quão fraco nós estamos por falta do poder do Espírito Santo, por falta de pedirmos o batismo do Espírito Santo, para a conclusão da pregação do Evangelho. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de uma entrega total a Deus nesses últimos dias. Nós vamos ver aqui o que nos diz a nota. Ela diz assim: Pedro se levantou no meio deles e falou com grande poder. Entre aqueles que o ouviam estavam judeus devotos que eram sinceros no que criam. Mas o poder que acompanhou as palavras do palestrante os convenceu de que Cristo era de fato o Messias. Que obra poderosa se realizou! 3.000 se converteram num único dia. A semente foi lançada pelo maior mestre que o mundo já conheceu. Por 3 anos e meio, o Filho de Deus havia peregrinado pela terra da Judéia, proclamando a mensagem do Evangelho, da verdade e operando poderosos sinais e maravilhas. A semente havia sido lançada. Após a ascensão dele, ocorreu grande colheita. Mais pessoas foram convertidas por um único sermão no dia de Pentecostes do que durante todos os anos do ministério de Cristo. Deus operará de modo tão poderoso quando os homens se entregarem ao controle do Espírito Santo. Nós vemos aqui que maravilha que o Espírito Santo fez naquele momento, mas para que isso aconteça na nossa vida hoje também, nós vemos que precisamos nos entregar a Deus. É uma entrega, porque nós somos imperfeitos e quem faz a obra em nós é Deus, e assim como Ele fez na igreja primitiva, Ele também pode fazer e vai fazer poderosamente o dobro do poder nesses últimos dias. Mas para que nós possamos ser instrumentos, precisamos nos entregar em suas mãos, Uma entrega total de alma, de vida, De vontades, de desejos, renunciando o mundo e aceitando a obra do Salvador em nossa vida. A letra B. Descreva a atitude da igreja primitiva e o que todos nós precisamos aprender disso. Atos 2:42-47. Então nós vamos ver aqui a atitude da igreja primitiva e o que nós podemos aprender, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aqui, queridos amigos, estimados irmãos, algo importante, né? A marca da igreja primitiva é que eles perseveravam na doutrina, ou seja, perseveravam na palavra de Deus, que era trazida pelos apóstolos, né? Os apóstolos imbuídos de Deus traziam a palavra e aquelas pessoas perseveravam. Então a igreja primitiva era uma igreja perseverante, né? Não desistia de fazer a vontade do Senhor. Estavam buscando fazer a vontade do Senhor, temiam a palavra de Deus e eles perseveravam unânimes, né? Unidos ali em oração e tirando todos os empecilhos, tirando toda a situação que os impediam de servir a Deus, todas as desavenças e barreiras que os impediam. Então, dessa forma, o Espírito Santo pôde os abençoar. E o Espírito Santo só irá nos abençoar quando nós fizermos esse trabalho também, né? De tirar toda a desavença, tudo aquilo, toda a desunião, todas as brigas e discórdias, né? E eles perseveravam na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus. Isso é importante, né? Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? E pela sua união, pelo exemplo que eles estavam dando ali, as pessoas daquela cidade, daquela região, muitas almas foram acrescentadas, né, à igreja, pelo exemplo delas também, né? Auxiliando os pobres, as viúvas, né, as pessoas que realmente necessitavam, os órfãos, e muitas pessoas se aproximaram e Deus pôde, então, agregá-las à igreja pelo exemplo da prática da verdade daquela igreja ali, da igreja primitiva. Então, muitas pessoas se voltaram para Cristo por causa do seu exemplo. E nós também podemos fazer esse trabalho quando dermos lugar ao Espírito Santo em nossa vida. Após o derramamento do Espírito Santo, os discípulos saíram para proclamar um Salvador ressuscitado. E o único desejo deles era a salvação de almas. Alegravam-se com a doçura da comunhão entre eles, eram ternos, atenciosos, altruístas, dispostos a fazer qualquer sacrifício pela causa da verdade. Em sua mútua associação diária, revelavam o amor que Cristo lhes ordenara demonstrar. Por palavras e atos abnegados, esforçavam-se para acender esse amor nos outros corações. Os crentes devem sempre nutrir o amor que preenchia o coração dos apóstolos após o derramamento do Espírito Santo. Devem avançar em obediência voluntária ao novo mandamento. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Devem estar tão intimamente ligados a Cristo que serão habilitados a cumprir suas exigências. O poder de um Salvador capaz de justificá-los, por sua justiça deve ser exaltado. Então nós vemos aqui, irmãos, a atitude da igreja primitiva. Nós vemos aqui também o que nós podemos aprender disso, que devemos seguir o seu exemplo, né? Buscar comunhão com Deus, uns com os outros, e sermos perseverantes na palavra do Senhor. Assim, o Espírito Santo poderá descer sobre nós, se nós nos esforçarmos para que esse trabalho do Espírito Santo, do seu poder, esteja em nossas vidas também.